Boa noite a todos. Bem-vindos agora às mais uma Segundas com Emmanuel. É a nossa primeira segunda-feira que a gente está fazendo estudo. Saímos da quarta-feira e estamos na segunda-feira agora. Então, o pessoal que está assistindo depois no Face, no YouTube, quem quiser participar, pode entrar lá no Facebook, deixar lá nos comentários, chamar lá no Messenger, que depois a gente vai adicionando e mandando o link para vocês participarem ao vivo aqui conosco, tá bom? Para a gente começar, eu vou pedir para nossa querida irmã Maria fazer a nossa prece inicial. Maria, por favor, querida. Vamos todos, então, acalmando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, deixando que Jesus, nosso Mestre querido, e também os mentores espirituais que acompanham o trabalho de hoje, derramar sobre nós o seu amor, a sua paz, a sua luz, e que possamos nos deixar realmente envolver por essas energias, agradecendo sempre a bondade divina, agradecendo sempre pelas bênçãos que nos são concedidas todos os dias e por hoje estarmos aqui aprendendo um pouquinho mais sobre essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Que possamos absorver todos os ensinamentos de hoje, esses ensinamentos belíssimos que Emmanuel nos traz, através das suas mensagens. Obrigada, Senhor, e que possamos aproveitar o estudo de hoje, que assim seja. Obrigada, querida Maria. Gente, primeiramente quero agradecer vocês, a presença de vocês aqui nas segundas-feiras, para a gente continuar nosso estudo. É com muito carinho que eu preparo para vocês, tá? Eu dou o meu melhor. Eu não sei se eu consigo, tá? Mas eu estou preparando com muito amor esse estudo, porque o Emmanuel é um espírito que é um espírito diferenciado, né? Ele quer trazer para a gente a reflexão, é o sentimento, é o agir. Ele é preocupado com a gente, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, já encarnou, né? Ele já encarnou antes mesmo de Chico. A Chico já tinha avisado, né? Que era o espírito protetor de Chico Xavier. E esses estudos, gente, que a gente faz, eu percebi que existe um grande número de espíritos que estudam conosco. Eles chegam, eles se assentam, e assim, esse ambiente virtual aqui, você pode falar, mas a gente não está na casa espírita, mas existe a possibilidade dos estudos do Evangelho, os estudos do Espiritismo serem transmitidos dentro da casa espírita, mesmo estando dentro das nossas casas. Então, eu particularmente, coloco a minha água para fluidificar, ao mesmo tempo que estou fazendo aqui, porque a gente faz o evangelho no lar, mas isso aqui também é uma forma do evangelho entrar no nosso lar, apesar da gente não estar lendo o evangelho segundo o Espiritismo, porque o Emmanuel trabalha com trechos do evangelho. Então, ele substitui o nosso evangelho na nossa casa, tá? Fiquei assim com essa impressão de que a gente poderia trocar essa ideia aqui. Gente, hoje o tema, ansiedades. Olha o tema da noite, gente, presta atenção. Para a gente começar aqui a falar desse tema, antes de eu ler com vocês, peraí, que tá aí, está entrando, ó. Como que a gente faz a apresentação aqui, gente? Deixa eu só deixar claro, a Cíntia que está chegando aqui hoje, a gente faz assim, ó.
Eu faço a leitura. Como que é a didática, né? Professor é assim, a gente explica a didática, né, Estela? Professor é assim. Então, a gente faz a leitura do capítulo, eu faço a leitura aqui com vocês. Depois, a gente vai na citação do evangelho que o Emmanuel busca para trazer a reflexão. Então, a gente vai interpretando aqui, eu vou trazer a interpretação do trecho do evangelho, o contexto dele, e depois, abaixo, parágrafo por parágrafo, eu vou trazendo as interpretações aqui, que são os pontos de vista que eu consegui tirar da interpretação de texto ali, da leitura, e depois, na sequência, a gente vai abrindo e vai trocando ideias, tá bom? Então, olha só, vamos começar então pela leitura, ó. Eu vou ampliar aqui para ficar legal para vocês enxergarem melhor. Então, ó. Capítulo 8, ansiedades. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer... Um minutinho, gente. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar a leitura. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa impositivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Então vamos lá. Vou diminuir a telinha aqui para eu poder ir vendo aqui vocês, porque às vezes vocês levantam a mão para falar, se eu fico só na telona, eu não vejo vocês. Então, seguintes, vamos lá. Se vocês querem um tema contemporâneo, é a ansiedade. É um dos nossos grandes males do século, né? Não sei se vocês sabem, o Brasil é considerado um dos países mais ansiosos do mundo, porque aqui se consome muito ansiolíticos, que são os remédios para controlar a ansiedade. Então, achei muito propício esse tema. E a ideia do Emmanuel parte do 1 Pedro, né? Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse capítulo do Evangelho, eu pego sempre a Bíblia como referência para buscar o contexto, tá? Então, ele está no item deveres dos fiéis. Pedro está falando que os jovens devem ser submissos aos anciãos. Né? Na antiguidade, no momento que ele escreve ali, nós temos que saber que os anciãos representam a sabedoria.
né? A sociedade não encara o idoso como um estorvo, como alguém que atrapalha. Nesse momento, o idoso é o sábio. Muito importante a gente lembrar disso, né? Então, ele fala dos jovens serem submissos aos anciãos e que deve revestir o mútuo tratamento entre os jovens e os mais velhos de humildade. Então, ele joga a palavra humildade e depois, né, Pedro coloca a ansiedade ali junto. Ó. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Humilhai-vos sob a vossa presença, sob a poderosa mão de Deus. Confia-lhe todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. É, é tão. Eu percebo esse pedaço, esse trecho tão importante, porque eu falo de mim. Porque o meu nome era. Eu não sei se eu tinha nome, ou se o meu sobrenome era ansiedade, ou o meu pré-nome era ansiedade. E eu vivo numa luta constante, porque eu sou uma pessoa ansiosa. E ele está dizendo aqui, é um tapão na cara do ansioso. Porque quando você confia em Deus, você entrega as suas ansiedades a Deus. Você está se colocando na posição de humildade, de não ter controle de tudo e aceitar que Deus sabe, você não. O ansioso é soberbo. Eu anotei soberba e o orgulho, ela está presente no ansioso. Observa, falo de mim. Porque assim, o ansioso, gente, dentro da a palavra ansiedade, ela vem do latim ansietas, que tem a ver com estreito, que tem a ver com sufoco, com a sensação que a ansiedade produz na pessoa, né? Então vamos entrar aqui. Em psicologia, a ansiedade, ela é uma condição emocional de sofrimento. Prestem atenção. Claro que existem os tipos de ansiedade, tá? Definida pela expectativa de que algo inesperado e perigoso aconteça, diante de qual o indivíduo se acha indefeso. Então, o ansioso, ele quer antever aquilo para ele não cair em perigo. Cadê a confiança em Deus? É isso que o Pedro está trazendo ali. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Cadê a nossa fé? Quando a gente se vê ansioso pelas coisas que estão ao nosso redor. Quais são os sinônimos da palavra ansiedade? Anseio, impaciência, agonia, aflição, medo, receio. É uma tentativa de você controlar tudo, antevendo o que vai acontecer para que você não sofra. É o medo de sofrer. Nossa, se eu não fizer assim, assim, assado, vai acontecer assim. Como vai acontecer? Será que vai acontecer, gente? A gente tem tido hoje, a gente tem o presente. A gente não sabe como a gente vai acordar amanhã. Nós vivemos uma pandemia. E a pandemia, ela dispara a ansiedade justamente pela falta de controle. Você não controla, mas é algo que a gente não enxerga. Que pode estar em qualquer lugar esse vírus. Então, muitas pessoas adoeceram mais. E o objetivo da pandemia era a gente melhorar. E o Emmanuel não sabia disso aqui, mas ele traz o caminho. O lindo é isso. Ele estuda, reflete e fala, gente, segue aqui. A gente que tem que perceber onde que é o segue aqui dele, para a gente ver se a gente está indo ou não, né? Então, o ansioso, ele desconfia, ele é inseguro e tem falta de fé. Quem é o ansioso? A Marilyn. Pensa que eu estou falando para vocês, não. O dedão está aqui, ó. É um 6 e 4 para mim, ó, voltadão, ó. Se a gente confia em Deus, se a gente sabe que Deus é a bondade infinita, que é toda misericórdia, que Ele nos cura, a gente tem humildade de reconhecer, né, esse poder de Deus. O ansioso não, o ansioso quer controlar, como se fosse possível. Quando a gente tiver com um comportamento ansioso, você para e observa se não é isso que você está querendo fazer. Levei muitos anos de terapia para perceber isso. Quando falava assim, para, eu? Né? A gente se irrita, né? O terapeuta vem falar isso para você. Você quer controlar tudo. Você quer estar no controle. Por isso, aí você fala, eu? Jamais. Respira, pensa. Então, se Deus tem infinita bondade, infinita misericórdia,
E aí a gente aceita isso e aceita com paciência a vida. A gente acaba aprendendo com as turbulências da vida e tirando lições para evoluir. Caso contrário, o Emmanuel vai trazer nos parágrafos que a gente já vai analisar, a gente não evolui, a gente trava. Porque ele fala que o ansioso é alguém que vem desesperado sem remissão, né? É o inquieto. E eu lembrei muito dessa parte também, porque a gente estuda as pessoas, bem-aventurados os aflitos, no capítulo do Evangelho, e a gente sabe que não adianta você causar aflição para si mesmo, achando que você vai melhorar por causa disso. Já basta as aflições que a gente causou. Então, assim, quanto mais equilibrado a gente passar pela encarnação, mais coisas a gente pode fazer para progredir, se a gente quiser. Porque, como a gente disse quarta-feira, a pressa é nossa, né? Chances nós vamos ter, a pressa é nossa. Agora, existem ansiedades, gente, que são boas. Por exemplo, eu vou dar o curso, eu estou ansiosa, que legal, eu vou ver meus amigos, eu vou receber uma visita, eu vou comprar um carro, sabe? A gente tem coisas boas com a ansiedade. O problema é o lado negativo, porque a ansiedade se torna um transtorno, é uma doença que a gente, às vezes, precisa ser medicado para controlar os desequilíbrios químicos cerebrais que essa ansiedade, né, em forma de transtorno traz para a nossa vida, porque a ansiedade, ela nos faz viver com medo, né, com receio, faz a gente viver esperando por algo que nem a gente sabe o que é horrível, é desgastante, é uma espera, uma angústia, é uma aflição que não passa, é uma taquicardia, é uma falta de ar, é uma dor no peito. E às vezes pode virar até uma síndrome do pânico, né? Oi, Maria. O seu som tá fechado, amor. Abre, por favor. Só um comentário para eu não perder assim, o raciocínio, né? E vendo você falar aí, a gente vive sempre preocupado com alguma coisa. Sempre. Preocupado com o filho, preocupado com os pais que já estão lá, né, já mais de idade, preocupado com o trabalho, com a casa da gente. A gente está sempre preocupado com alguma coisa. Isso, Maria. Né? Preocupado com o que tem que pagar, com o que tem que comprar. Né? E a gente está sempre ali, ó, envolvido nisso, essas preocupações com as coisas, né, aqui desse mundo, as coisas materiais, e isso gera para a gente muita ansiedade Sim. mesmo. Né? Você E o que, trouxe que a um gente. sinônimo. Isso, né? E o que a gente precisa, né, tá fazendo para que a gente tenha um pouquinho mais de paz, um pouquinho mais de equilíbrio, tentarmos, né, ter um pouquinho mais de paciência, a gente pôr um pouquinho de freio, né, nesses sentimentos da Isso. gente, né? E com isso, se a gente conseguir fazer isso, e se a gente também, principalmente, né, que esse é o recado aí principal do Emmanuel, né, a gente tem que se conectar com a divindade, né? Isso é que vai nos trazer essa tranquilidade, que vai nos trazer essa paz, né, que vai nos fortalecer, vai trazer confiança para a gente, o equilíbrio. Né? E o que a gente tem que fazer é viver um dia após o outro. A gente vive nessa eterna preocupação com o amanhã, né? O próprio Jesus, né, ele dizia, a cada dia o seu mal, não é assim? Exato. Né? Exato. Era isso que eu queria A falar. própria palavra, vou pegar aí o gancho, antes a gente começa a falar do Emmanuel, a própria palavra preocupação, se você parar para pensar, ela é a junção da palavra pré-ocupação. É sobre algo que ainda não aconteceu. É totalmente o perfil do ansioso. É a pessoa que vive preocupada com algo que ainda não aconteceu. E deixa passar no seu presente, no seu hoje, no seu agora, as oportunidades. Por isso que ele vai colocar a forma que ele vai trazer. Olha, o Emmanuel, no primeiro parágrafo, ele vai dizer que as ansiedades armam crimes e não edificam nada de útil na terra. Então, eu, ansiosa, vou pensar aqui por mim, falo: caramba, eu estou perdendo a minha encarnação? Acorda.
né? É claro que não é assim, né? Acorda, vamos fazer. Qual é o caminho? Vamos entender. Não é fácil, gente. A vida é uma eterna busca pela melhora diária. Você não vai pensar daqui que você vai melhorar daqui a 10 anos, se você não começar a melhorar a partir de agora, né? Então, assim, se você não age no agora, como que você vai agir no amanhã? Você não está se planejando para amanhã. Então, muitas vezes a gente quer viver no futuro, né, Maria? E deixa o presente, né? Olha só, invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. O ansioso, ele se precipita, porque ele acha que ele está antevendo, porque ele acha que ele tem um controle, e ele não tem. Então, assim, ele é uma pessoa precipitada, porque a mente do ansioso, gente, é uma mente de uma pessoa que não para, ele está inquieto a todo momento, é aquela pessoa que na hora que vai dormir, o cérebro começa, né? O corpo descansou, a cabeça dispara a pensar, aí você fala, por que eu estou pensando isso? Conversa com você. Então, é a pessoa que vai agir por impulso, é a pessoa que está sempre se defendendo sempre, porque acha que os outros estão atacando, porque o movimento da mente do ansioso é um movimento em constância que ele não termina nunca. Então, ele está sempre pressupondo, ó, preocupado e precipitado. Olha que quanto pré, né? Isso não é uma coisa, isso não pode ser legal. Então, você imagina aqui, ó, o ansioso, ele imagina coisas que não acontecem. Então, por exemplo, eu estou lá, eu estou na minha casa e o meu marido, exemplo, meu marido atrasou para chegar de serviço, tá? A minha mente já começa. Nossa, aconteceu um acidente. Ah, ele está na casa de outra. Você cria uma realidade. Na hora que o seu marido pisa em casa, vai falar: nossa, aconteceu, nem espera, porque aconteceu isso, isso e isso. E você acredita naquela realidade que a sua mente criou, né? Então você desrespeita o outro porque você vive uma realidade que nem é verdade. Miriam, pode falar. Nem o meu filho, né? E eu, meu filho, nós somos ansiosos. Ele diz que a mente do ansioso é sempre ativa, né? Como você disse, está sempre ativa. A nossa mente está sempre procurando um problema para resolver. Errado, né? Você sofre hoje tentando evitar o seu sofrimento amanhã. Você sofre 2 vezes, né, Miriam? Sofre mais. Você sofre antes? E depois. Durante e depois. Você fala, mas que adianta pensar se eu, né? Então, porque para mim, o meu filho mais novo me traz muita ansiedade. Ele tem um problema de aprendizado, eu me preocupo muito com o futuro dele, ele poder, né, se manter quando a gente não estiver aqui. Mas eu aprendi muito especialmente quando eu vou dormir, né? Aí a mente fica, né? Eu aprendi muito a orar e pedir, né? Pedir para, né, encaminhar ele, me ajudar a ajudar ele, mas é uma coisa constante, né? É um desgaste. Eu me preocupo demais com ele. E isso me trazia muito, muito sofrimento, muita angústia. E eu estou aprendendo a deixar, né, isso na mão de Deus. Eu sei que ele tem o caminho dele, as dificuldades dele a percorrer aqui, que é uma coisa do espírito dele, né? Uma dificuldade que ele escolheu, que eu escolhi para ajudar, né? E eu faço por ele o meu melhor. É o que eu posso fazer. E é o que basta, né? Porque às vezes a gente acha que pode preparar o futuro do nosso filho. Tão grande, né? E assim, o futuro a Deus pertence. E olha que coisa linda, uma mãe que chora porque se preocupa com o filho, é amor puro. Então, só dele ser teu filho já é um privilégio para ele, a sua preocupação já traz para o coraçãozinho dele esse acalento. Minha mãe me ama, ela se preocupa comigo. Eu divido com você essa preocupação com o meu. Também tem alguns transtornos de aprendizagem, que também apresentam transtornos de ansiedade, mas tem coisas que só eles vão ter que passar para aprender, né? Eu acho que a gente, como mãe, a gente quer... a gente quer pegar para nós. A gente quer fazer eles sofrerem menos, né? A gente quer sofrer por eles, né? E eu tenho que deixar ele para fazer a trajetória dele, né? Exatamente. Mas é difícil. Como ele vai crescer se ele não passar pelo que ele tem que passar?
se a gente ficar se preocupando, antevendo, se precipitando, não tentando é? evitar o sofrimento deles, né? Ele vai, o sofrimento que ele tem que passar é dele, ele vai ter que passar, o meu vai ter que passar, e o de todos os outros filhos, e a gente tem que confiar. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho que o Emmanuel vai trazer aqui para a gente. Olha o que ele diz no parágrafo aqui, ó. Se o homem nascesse, olha o que ele diz, o homem ele não nasceu para andar ansioso sobre a terra. Mães, nós mães, para nós isso dói, né? Porque a gente quer viver, a gente quer cuidar. Nós, mães, gente, somos co-criadoras da vida com Deus. Então, se a gente é a entrada, o nosso útero é a entrada dessas pessoas no planeta escola, o nosso planeta é um planeta escola. Vem aqui todo mundo para sofrer. Entende? Se a gente tem essa consciência, fica mais leve para a gente, esse fardo pesado. E ele vai trazer, ó, porque olha o que ele diz, que isso aqui parece um tapão, né? Porque a pessoa que vem ao mundo ansiosa, ela não está na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas em um desesperado sem remissão, vagando sem perdão, desesperado. Então, o que a gente quer ser? A gente quer ser um trabalhador em tarefa santificante ou um desesperado sem remissão? Ele está dizendo. Esse começo dói, né, gente? Mas ele dá um caminho. Calma, respira. Maria, pode falar. A gente não veio nesse mundo para sofrer, nós viemos para ter o aprendizado, para ter o aprimoramento, para ter o conhecimento, para a gente poder cada vez mais se elevar. E a gente não tem esse entendimento, né? A gente fica aqui procurando realmente coisas que nos levam ao sofrimento. Verdade. Não é? A gente é assim, o sofrer é comum em planetas como o nosso. Porém, o Espiritismo nos traz, não é? Formas diferentes de encarar essas dores, porque cada um tem histórias pregressas com erros que deve quitar. Eu não posso dizer que existe uma regra que todo mundo é igual, mas a gente pode optar pelo amor ou pela dor. Né, Maria? Então, se você olha para a vida e fala, não, realmente, se eu tenho, vamos pegar casos das doenças graves, né? Pessoas que tenham deficiências e acolham isso e falam, não, eu preciso. É diferente, porque senão você se rebela, né? E o que você levou com essa rebeldia? Você estaciona e volta de novo até você aprender. Então, é a forma como a gente encara a vida da gente. Né? E se você encarar como um sofrimento, isso. E não é, você tem que encarar como um aprendizado, né, como um crescimento, e não como sofrimento. Né? É bem diferente. E aí a gente consegue passar pelas dificuldades com serenidade, com confiança. Né? E essa atitude que Maria está trazendo aqui é o mesmo caminho. Então, assim, você ter a atitude de encarar a vida como um sofrer ou como aprender é algo individual. Você escolhe. Da mesma maneira como ser ansioso, queridos. Às vezes a gente está agindo, eu sou. Tira isso. Eu sempre falei assim, eu sou ansiosa. Vamos começar a tirar o eu sou? Porque a gente se apega a uma característica que não é nossa. Porque eu não quero ser um desesperado sem remissão. Eu quero estar na tarefa santificante. Por favor, tira, porque essa repetição também te traz um peso. Então, vamos começar a pensar de uma maneira diferente. Olha lá, se a criatura refletisse mais sensatamente, quer dizer, ele fala de meditar, ele fala de refletir, vai falar para valorizar os momentos de cada dia. Olha lá o presente, gente, que coisa mais linda. Agora ele começa a apresentar os caminhos, né? Aí agora a gente começa a falar, então tem saída. Tem, Emmanuel traz, ó. É o saber aproveitar os momentos de cada dia, saber vigiar e cuidar dos nossos patrimônios, dos valores que nós já temos. Porque, como Maria mesmo disse, nós já passamos aqui por várias vidas.
Então, a cada coisa nova que a gente conquista, a gente não perde. Nós cometemos muitos erros, sim, mas nós também temos acertos. E a gente tem que se pegar nesse lado bom das nossas virtudes e não perdê-las, né? Para ter sempre esse caminho. O próximo parágrafo, ele vai dizer, olha, é indubitável, quer dizer, inquestionável, que as paisagens vão se modificar incessantemente. O ansioso está querendo controlar algo que ele não vai controlar. Então, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis. Ou a gente vai antever tudo? É claro que não, queridos. Então, e outra coisa, essas surpresas desagradáveis são decorrentes de nossas atitudes inadequadas, desta vida ou de outras. A maioria destas, tá? Porque a gente tem mania de pôr culpa nas vidas passadas. Eu acho tão interessante isso. Ah, parece que a Neia entrou aqui, que eu vi que ela entrou. Eu e a Neia, minha amiga do Cineia, a gente sempre fala sobre isso. Parece que quando você fala do passado, é um outro eu. Não, é o teu eu mesmo, querido. Nós somos um eu só. A gente tem diferentes personas, né, que a gente passa nas encarnações, personalidades, mas o nosso espírito é um só. Então, o que a gente conquista, a gente leva. E o que a gente erra, a gente traz para melhorar, na alegria ou na dor. Né? Aí ele vai dizer, olha que coisa mais linda. Não trocou. Ó, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. Olha o bem como caminho. Então ele diz, viva o seu presente, vigie, ore, não tente controlar as coisas e caminhe na direção do bem. Olha né, a volta que ele está dando para mostrar para a gente o caminho. A ansiedade, ela vai estar presente sempre, tentando violar corações generosos. Todos nós, em algum momento da vida, vamos ser pegos pela ansiedade. Ninguém está livre disso. Mas não para a gente falar que ela é nossa, porque eu não quero mais. Ela esteve comigo grande parte da minha vida, mas está livre de ansiedade, pode ir embora. Então, olha só, não, ele diz assim, ó, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Qual era a receita de Pedro? Lança para Deus as suas ansiedades. Porque ele é de infinita bondade, ele saberá o que fazer. Olha a receita de Pedro na parte de baixo. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial. Porque ele não diz que a gente não pode ter esperança. Porque quando a gente fala do futuro, a gente pode esperar muita coisa. E o esperar não é o ficar parado, é o esperançar. O Cortella fala muito isso, né? A Monja Cohen também. É o esperançar, é você esperar fazendo, é você querer o bem. Então, quando eu também notei nesse parágrafo uma fórmula da oração. Porque muitas vezes a gente vai orar e a gente tenta pedir as coisas, a gente se atrapalha, né? Porque a gente quer pedir saúde para aquela pessoa que está morrendo, muitas vezes, não é? A pessoa está ali no final, desencarnando, passei por isso recentemente. As pessoas orando para ela ficar, mas você está vendo que como, meu Deus? A gente não tem capacidade sequer de pedir. E o Emmanuel vem trazer aqui. Olha que lindo, se isso não é a fórmula da prece. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças, sobre o nosso Pai Celestial. Ele cogita o bem de todos. Então, é para Deus que a gente direciona as coisas. É nessa sintonia com a espiritualidade maior que a gente tem que buscar na nossa vida. Olha o último parágrafo, ele diz assim, justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores. Porque quando a gente está vivendo o presente, vamos juntar? Nós estamos vivendo o presente, vigiando as nossas ações, preservando os nossos patrimônios que já adquirimos, as nossas virtudes, nos colocando na direção da prática do bem, e a prática do bem não é só a caridade material. Já falamos isso nos nossos encontros aqui,
né, em todos os estudos, a caridade, ela parte até do seu pensar. É a sua oração, é a sua atitude, é a sua fala. Ela transmite caridade, não é dinheiro. Claro que as pessoas precisam de coisas materiais para sobreviver, mas muitas vezes a gente também não tem. E falar, eu não posso praticar caridade, fazer o bem, porque eu não tenho condições. Eu vou esperar quando eu ganhar na loteria para fazer isso. Não é assim. Então, colocando tudo isso junto, a gente vai fazer a nossa vibração estar mais próxima das esferas superiores. Agora, se a gente se deixar a tomar pela ansiedade, vamos voltar? Eu falei uma lista de coisas ruins que o transtorno da ansiedade traz no começo do nosso estudo. Eu falei que deixa, ó, impaciente, com agonia, com aflição, tentativa de controlar tudo, insegurança, falta de fé, taquicardia, falta de ar, desespero. Em que momento essas características nos aproximam da espiritualidade superior? Não aproxima, a nossa vibração está baixa, está muito baixa. A gente está sempre em busca e a gente nem sabe do quê. Porque a gente quer controlar tudo e a gente se perde na nossa missão terrena. Então, quando a gente está em sintonia com a espiritualidade maior, quando a gente tem fé e humildade para crer em Deus e saber que Ele sabe tudo. E a humildade está em dizer, Deus, eu não sei de nada e eu não controlo nada. E é muito difícil para nós que apresentamos características ansiosas abrir mão desse controle. Porque muitas vezes nós estamos numa zona de conforto, né? Então, abrir mão desse controle é abrir e dar início à semente que a gente falou lá na quarta-feira. Plantio inicial de uma nova forma de ser você. Então, permita-se, vamos trocar, vamos fazer um convite para quem está, vou tirar a apresentação aqui, para quem está com esses sentimentos de ansiedade, troque, não diga mais eu sou ansioso, troca o verbo, eu estou passando por uma fase em que eu estou ansiosa. Pronto, não traz para você aquilo que não é teu, porque a gente não quer ser o desesperado, a gente quer o trabalhador em tarefa santificante, não é verdade? E essa tarefa santificante não é a gente virar santo, não. Não. É a gente cumprir a nossa programação individual aqui na Terra. Essa é a tarefa santificante. Amar ao próximo como a ti mesmo. É nos amar e amar as pessoas ao nosso redor. Isso é santificante. E não o desesperado sem remissão, que é aquele que sai correndo para tudo quanto é lado e não sabe para onde vai. Que desencarnar nessa situação, gente, a gente continua assim. Não sei se vocês sabem. A gente não muda quando a gente desencarna, a gente muda o estado, né? O corpo físico vai, mas a gente leva essas características para o corpo espiritual depois. Então, a hora de mudar é hoje. Então, vamos deixar o futuro, a Deus pertence. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Minha proposta era de trazer essa... Agora, se eu pulei alguma parte, tá, gente? Pode ficar à vontade aí pra gente. Estelinha, pode falar, amor. Ai, querida, obrigada. Fiquei pensando bastante quando você estava falando, né? E lembrando dessa fase que eu passei com a minha mãe agora, né? Do acidente, das cirurgias, tudo. E por muitos dias pela minha ansiedade, né? Pelo estado de ansiedade, que eu já sou uma pessoa que tem altos e baixos por conta da ansiedade. Tinha dias que eu achava que eu estava no fundo do poço por conta disso, né? Querer prever, amanhã eu vou levar lá ao médico para fazer um exame. Eu já ficava sofrendo antes do exame ficar pronto, sabe? Aquilo, eu já passava muito mal no dia anterior. E a Mari me ajudou bastante nisso, porque ela sempre falava, calma, você não pode controlar isso, né? Você não vai mudar o que vai acontecer amanhã. Agora você precisa ter calma, porque se você estiver no olho do furacão, você não consegue ajudar sua mãe. Né? Então, se você estiver dentro do furacão, você não vai conseguir ajudar a sua mãe. Então, nesse momento, no momento mais problemático, você tem que ficar mais firme e colocar na mão de Deus e ter fé.
Então, e sim, foi um dos piores momentos da minha vida, mas que graças a Deus eu tive pessoas para me falar isso assim diariamente, né? Porque foi muito Que é difícil. difícil, né, Estela? É Foi, muito então, difícil. assim, É difícil. bem do que você está falando, não é fácil quando a gente está naquele momento de desespero, né? Mas se a gente não fizer esse exercício todos os dias, a gente não vai acostumar a ter uma vida menos ansiosa. Estela, você sabe que para eu controlar um pouco essa característica muito forte minha, eu converso muito comigo. Às vezes eu me pego numas ondas de pensamento que eu falo, ei, por que você está pensando isso? Estou estendendo uma roupa no varal. Olha lá, gente, cadê o pessoal da FEMEL? Lavando louça. Eu adoro falar do lava-louça, né? Nas palestras presenciais eu falava isso. Você está lá com uma corrente de pensamento, você fala, meu, por que eu estou aqui nesse pensamento? Não aconteceu. Então, a gente é um auto-boicote. Então, quando alguém de fora nos chama a atenção, já dá aquele, nossa, mas está todo mundo vendo isso, aí você fala, nossa, preciso cuidar. É tão bom ter um amigo assim, né? Que te traz o pé no chão e fala, filha, amanhã é amanhã. Vamos respirar? Então, a gente precisa aprender a conversar com a gente. Tá? Às vezes, vai para o quarto, quando você está muito agitado, você fala, ei, por que você está assim? Que hora que você começou? Ah, tá, foi assim? Tá, e o que você pode fazer para melhorar isso? Nada? E por que você está assim, então? Eu faço isso comigo. Nossa, gente, mas como eu sou, né? Olha que sem noção. Para aí. Por quê? É você que se dispôs a gastar. Gente, vocês têm noção? Estela, fala aí para mim. Você tem noção da energia mental que a gente Exatamente. Perde? Isso que eu estava pensando. Que energia que a gente gasta, né? Com a gente emocionalmente, mentalmente, porque você gasta energia com essa corrente de pensamentos infinitas, né? Miriam, pode falar. Miriam. Então, eu acho que a gente, né, tendo esse grupo, a gente podendo compartilhar a maneira com que o que a gente sente é muito importante, porque antigamente eu mantinha todos esses pensamentos ansiosos dentro de mim. Eu não compartilhava nem com o meu marido. E às vezes, agora, quando esses pensamentos malucos vêm na minha cabeça, eu vou e começo a conversar com ele, que ele é uma pessoa mais lógica. Eu já me sinto melhor só de compartilhar o pensamento com ele e dele dizer para mim que o pensamento é doido. Não tem lógica nenhuma. Alguém chega para você falar aí. A pessoa já está te puxando para a terra. Ok, onde é que você está? Está no mundo dos loucos? Então, mas ó, olha o que você falou agora. O Emmanuel não fala para a gente manter a conexão com a espiritualidade superior? Então, onde está a superioridade quando a gente está pensando nesse monte de cara não tem. Aí você fala, gente, vamos conversar com o meu anjo da guarda? Oração, né? Desconecta do pensamento. Quando você, quando você falou para o seu marido, ou quando você mesmo, eu falei para a Estela, quando você mesmo se interrompe e fala, epa, como foi que eu cheguei aqui nesse pensamento? Por que eu pensei isso? Aí você começa a voltar e você fala, nossa, sem noção, corta você, porque isso também tem muita crença, tem muita forma de família que é passada para a gente, que a gente aprende tudo. A gente é esponjinha quando é criança, a gente aprende até formas de pensar da nossa família, que são características da minha família, que não são da família de vocês. E de repente a gente se pega reproduzindo aquilo, não sabe por quê. Interrompe a frequência e fala, ei, não quero AM, vou para FM. Tá? Um botãozinho de rádio. Pode falar, Maria. E o que acontece também quando a gente fica nessa sintonia, né? A gente acaba atraindo, né, os nossos irmãozinhos afins, que aí só vai aumentar, só vai fomentar mais ainda esse estado, né, de ansiedade em nós. E quem que a gente atrai? Iguais. Exato. Então, a tendência, quando você está no baixo pensamento, você está ansioso, é você atrair espíritos que estão naquela faixa vibratória. Então, você melhora. Às vezes eu até penso, sabe, eles podem influenciar esses pensamentos na gente, se a gente tiver dessa faixa vibratória. Pode, né? Pode. Então, aí a gente pensa isso, fica naquilo, atrai mais, ou até o pensamento talvez até colocado lá, né, por uma certa influência,
e você fica naquele... Se a gente, né, bloquear, como você disse, né? Fazer uma prece, pedir uma oração, fazer uma oração, pedir uma ajuda, né? Isso já quebra. Não é assim. A gente também não pode achar que tudo que a gente está pensando é o espírito, porque eles vêm por lei da atração, né? É a gente que atraiu. Então, assim, você pode atrair os superiores, mas você está atraindo os outros. Você quer o quê? Você vai colher o quê? Com aquele pensamento, né? Isso, você vai romper. Quando você interromper aquele fluxo, você vai ver isso, gente. A cabeça faz barulho. O pensamento da cabeça de um ansioso faz barulho. Pare e ouve sua cabeça. Para 5 minutos, só vou meditar. Eu quero ver um ansioso que consegue meditar. Eu vou meditar, vou me ouvir. Cara, parece que vai te dar um negócio, parece um barulho de carroça na tua cabeça, arrastando assim, corrente. Você fala, que isso? Essa é a sua mente que você escolheu ter. Então, é isso que a gente tem que entender, que vai trazer para a nossa vida hoje. Eu escolhi. Então, se eu escolhi estar assim, eu posso escolher não estar. É difícil? É impossível? Não, a gente tem que começar, a gente tem que ser a semente. A gente tem que começar a dar o start aí, é o ponto inicial. Como eu vou começar? Vou observar meus pensamentos. Eu vou ser um observador do meu pensamento. Eu estou produzindo boas vibrações? Vamos nos preocupar com as boas vibrações. É um caminho para a gente ter aí para controlar a questão da ansiedade, que é o mal do nosso século hoje, que é a ansiedade para virar depressão, para virando transtornos psíquicos mentais graves, né? E assim, você vai no médico, você vai no psiquiatra, ele vai te dar remédio, e ele vai te dar um caminho para você sair disso. É você que tem que buscar o caminho. O médico vai te dar remédio. Às vezes você precisa. Às vezes você tem que também ter humildade de aceitar. Mas tem que ter a busca, né? De se melhorar a todo dia. Porque o remédio ele faz a parte dele, mas ele não resolve o seu problema. Porque se fosse assim, eu quero remédio também, né? Onde vende o remédio para resolver problema? Eles não resolvem. Eles te ajudam a ter força para você continuar. Mas é sempre a vontade, né? É sempre a busca. Tá? Eu falo isso, gente, porque eu já passei por depressão profunda, por transtorno do pânico, tá? E eu estou numa luta, porque ano passado eu tirei todos os meus remédios. Depois de 14 anos de dependência, no meio da pandemia, a Merlin, pá! A psiquiatra, que isso? Eita, deixa eu. Eu consigo. É difícil? Às vezes não é um leão por dia, 3, 4. Mas a gente consegue. Tem que ter força, tem que orar, tem que buscar as boas sintonias. E isso tudo com a vida acontecendo, gente. O trabalho, o filho. E olha que momento lindo aqui, hoje. A gente pausa, né? E vem falar dessas coisas, quanto é importante esse momento de estudo nosso, porque é um momento que nós estamos melhorando a nossa sintonia. Esse é o caminho que o Emmanuel nos deu. É estarmos aqui hoje, mais um dia estudando, sintonizando com a espiritualidade superior. Esse aqui é um caminho, né? Não só eu, né, gente? Não é aqui, não sou eu. É a sua disposição em aprender, em crescer, em ter humildade, em aceitar. Realmente, sou falho, no que eu posso melhorar. E aí a gente vai dando as mãos, né? E a gente vai andando juntos. Tudo bem? Podemos encerrar? Sim. Então, vamos lá. Vou fazer a nossa prece de encerramento, já agradecendo a Deus por mais um dia de estudo na nossa casa espírita, proporcionado pela FEMEL, agradecendo a espiritualidade superior que nos protege, que nos guia, que nesse momento passa em nossas casas, com tantos aprendizes ao nosso redor, sendo levados, sendo encaminhados. Nossas casas, com essas orações, se tornam postos de socorro, postos de aprendizado. Para nós, principalmente, mas aqueles que estão em sintonia conosco aprendem o que estamos aprendendo. E aqueles que não querem aprender se desprendem de nós. Então, são momentos de oração, de vigília, são momentos libertadores e únicos que temos a oportunidade de viver juntos aqui, porque Deus nos uniu, porque a espiritualidade superior assim o quis.
Então temos que ter muita gratidão e respeito. Quero também agradecer a cada integrante desta reunião de hoje, por doarem o seu tempo, por estarem dispostos a ouvir, a falar, e principalmente, que é o mais lindo de tudo, a contar suas experiências de uma maneira tão tranquila. Parece que a gente até planejou falar isso que estava aqui, e na verdade são todas palavras do fundo do coração, porque queremos cada dia melhorar mais. Que Deus ouça essa nossa oração e que possamos depositar as nossas inquietudes e as nossas esperanças nas mãos do nosso Senhor Jesus, do nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, que sabe de tudo o que precisamos e que nós possamos caminhar sempre tendo o bem como nosso guia. Deus abençoe a todos. Que assim seja. A gente se vê novamente na próxima segunda, nas segundas com o Emmanuel. Mas temos na quarta-feira com o Davi, temos na quinta-feira com o Evangelho ainda, tá bom? Beijo.